Fala galera, que assiste meu canal aqui, quem fala Cauã, eu já estou aqui para gravar um vídeo de coisas que você não sabia que poderia fazer no Minecraft 0.15.0. Bom galera, de início vamos entrar aqui no meu plano só pra gente fazer a experiência, que é bem prático. É como a gente pode tirar leite dela. Vocês veem aqui, ó. Aí, galera, vocês vão colocar aqui as vaca, mula, burro, cavalo, coelho, cavalo esqueleto, vaca. Aí, galera, se vocês pegarem assim um balde normal, chega aqui na vaca. Aí você vai lá na sobrevivência, galera. Chega aqui, coloca ordenhar. Aí você pega aqui seu leite ordenhado. Ordenha. Legal, né, galera? Então, galera, eu vou domar aqui esses cavalos aqui rapidão, porque eu quero mostrar uma coisa que vocês podem fazer no cavalo. Quando eu conseguir domar, eu já volto, galera. Então, galera, eu já domei aqui os dois. E o que eu queria mostrar com eles era isso aqui, ó. Tiveram um filhotinho que crescem assim. E também eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui, que dá pra fazer aqui no Minecraft. Que é isso aqui, ó. Cadê? Vaca, porco. Aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês é vocês põem o porco. Aí vocês pegam aqui, sela, e desce aqui nele, aí vocês colocam a sela, colocam montar. E se vocês pegarem aqui aí ele acelera com vocês, galera. Aí vocês podem descer de tudo quanto é jeito. Vocês podem clicar para pular e para baixar. Aí vocês colocam acelerar, eles vazam, ó. E eles também não tem como alimentar, galera. Mas também tem outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que é isso aqui, ó. Quando você pega... Que agora é essa bola de fogo aqui, galera. Se vocês pegarem ela e clicarem no chão, ela pega fogo. Sim, e o fogo é difícil de conter. Aí, galera, esse fogo ele também, galera,
eu precisava mostrar uma coisa aqui pra vocês. De uma coisa estranha, galera. Que é isso aqui, ó. Se pegar uma folha, vocês podem fazer isso aqui. Vocês tacarem fogo, o normal era ele se espalhar, galera. Agora se pegar, ele tá se espalhando ali. Mas vocês perceberem que se vocês colocarem um fogo aqui, ele consome mais rápido. A bola de fogo não, ela demora mais um pouquinho pra consumir esse fogo. Igual aqui, galera, ó, fazer essa mesma coisa. Coloca o fogo aqui e coloca a bola de fogo aqui. Aí, já consumiu. Já tá consumindo já. A bola de fogo demora mais pra consumir. Mas também ela pega um fogo inconsumável. É difícil de conter esse negócio. É isso aqui, ó, galera. Vocês clicam aqui, ó. A água sai. Pera aí. Vocês clicarem. Vocês clicarem aqui, ele coleta de novo. Agora, se for o liberador, aqui, galera. Se for o liberador, vocês colocarem ele aqui. Aí vocês clicam aqui nele, galera. Mas o que ele vai fazer é jogar. Aí, galera, o normal é você clicar. Eita, peraí. Vocês clicam de volta. Eles consomem aí. Isso, galera. Bom, galera, se eu não me engano, eram 5 coisas que eu queria mostrar aqui pra vocês. Então, galera, eu também queria... Não é 5 coisas, é 10. Aí, galera, se vocês pegarem aqui um ejetor, vou colocar uma coisa muito legal aqui pra vocês. Que é claro... Ele taca longe e quando chega lá no desejado... Tá demorando. Pois é, vamos voltar pra lá. Também se estiver demorando assim, talvez é porque eu perdi o caminho. Mas pra mim voltar lá, galera, eu vou usar aqui a bússola e... Graças a Deus tem a bússola aqui no Minecraft. Estamos chegando lá. Isso. Aí também não tem como você colocar aqui. Aqui, ó. É mesmo, criatura besta. Ele voa longe. É difícil de conter. Também, galera, uma coisa é que não tem como você colocar o negócio aqui, essa alavanca. Tem como você colocar ela na folha. Também não tem como você colocar a alavanca, nem ejetor, nem nada. Quer dizer, ejetor aqui no vidro. Ele não pega. Só que no chão ele já pega.
Também, galera, não sei se vocês perceberam, mas o ejetor pro lado ele é normal. Agora pra cima ele já é assim. É, galera, isso é engraçado, né, galera? E também, né, galera, a última coisa, se vocês colocarem aqui, também tem pistão nessa versão. Tem pistão nessa nova versão que vocês já viram, literalmente. Mas o mais estranho, galera, mesmo, é que esse pistão, ele parece muito com o pistão normal. Só que eu estranhei, galera, que nesse Minecraft tem como você colocar o pistão assim, ó. Ó, tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Aí o mais estranho que eu percebi, galera, é que ele não recua. Ó. Aí. E também, galera, na sobrevivência, se você for atacar a bruxa, ela vai te tacar uma poção. Ou se você matar ela, ou se você... Ela pega uma poção e bebe, que é a poção de cura e regeneração pra ela não morrer. Aí, deixa eu mostrar o que ela faz. Então, galera, era só isso por hoje. Até o próximo vídeo. Deixa eu ajudar a matar aqui. Falou, galera.